Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Orun diz para Ira que você está livre, estou-te libertando e sai da sala. Ira diz, como vai ser? Orun diz que não há nada impedindo você, você pode fazer o que quiser, como quiser. Ira fica surpresa ao ouvir isso. Ele não sabe o que fazer. O que ele vai fazer afinal? Orun sai pela porta e pensa em suas memórias com Ira. Orun diz que está livre para Ira, mas está muito chateado por perder Ira. Enquanto Orun pensava nisso, era como se o tempo parasse. A tristeza refletida em seu rosto. Quando está prestes a sair, ele agarra a maçaneta da porta giratória. Ira, por outro lado, quer ir atrás de Orun depois de pensar um pouco em seu quarto, e ela também segura a maçaneta da porta. Mas não se pode entrar, não se pode sair por dentro. Orun diz não vá, não vá. Ira diz porque não posso ir e se senta na cama e olha para o vaso que Orun comprou. Orun também quer sair da mansão, mas não consegue. Ele para no topo da escada. Nusa o vê e diz irmão. Orun sai de lá dizendo não agora, Nusa. Nusa percebeu que algo estava errado. Musa entra em Ira e pergunta se comprei passagem. Devo ir? Ira, sim, esqueci dele. Ele diz que estou bem agora, vá para a Eritreia. Moisés irá para sua noiva. Ele vai pegar e trazer aqui. Ele agradece a Ira por isso. E quando venho com minha noiva, todos nós saímos. Orun não o deixou sozinho no hospital por um momento. Ele diz que não estou atrás. Ira chora e diz vá, não se atrase. Musa diz que meu cunhado está com ele, não estou vendo, vou embora. Ira continua sentada. Orun, que não pôde ficar na mansão, vai até ao mestre Yacup. Mestre Yacup, você está calado sobre ele. Significa que o que precisa ser dito já foi dito. Agora é esperar. Então mestre Yacup se levanta e dá a ele uma borboleta de madeira e diz siga-me. Nessa hora, Ira sonha com Orun, como se estivesse na frente dele. Se convence desse sonho e se levanta e lembra que Orun disse que esta é a sua casa. Depois, Orun sonha como se saísse do camarim e lhe dissesse, prepara-se, vamos sair hoje. Enquanto Ira está constantemente pensando em Orun, alguém bate na porta. Ira pensa que Orun chegou, mas é Nusa. Nusa vai até ele e pergunta se seu ferimento dói. Depois, nunca acreditei que você fosse culpado. Meu irmão não acreditou em mim. Eu sabia que ele iria provar sua inocência. Você não está sozinho nesta casa. Acima de tudo, tenho meu irmão ao seu lado. Ele diz que tudo isso vai passar e ficaremos muito felizes. Ira não responde a nenhuma delas. Naquela época, Orun fez o que o mestre Yacup disse e o seguiu. O mestre Yacup acende o fogo no balde e diz que esse fogo não queima à toa. Orun joga a borboleta de madeira no fogo. Mestre Yacup, você vê como o fogo está queimando, certo? Ele entra, imaginando-se um incêndio pode destruir tudo, como se não fosse deixar nada para trás. Orun entra depois dele. Mestre Yacup dá a ele um pedaço de madeira vazio. E o resto da tábua você acabou de jogar no fogo. Você esculpiu aquela peça por dias, mas não pensou nisso. Talvez fosse a peça errada. Ele diz, você precisa começar de novo. Orun pega o pedaço de madeira, mas não diz nada. Ele então retorna para a mansão. Mas ele não se atreve a entrar. Ele se senta no banco do jardim e olha para a bússola que Ira lhe deu. Ele diz para si mesmo que chegou o dia. Você está indo embora agora. Ira também o vê pela janela. Mas ele não se atreve a chegar perto dela. Depois, ela arruma a cama de Orun no sofá na esperança de que ela entre. Coloca um copo d'água ao lado da cama, senta-se na cama e começa a esperar por Orun. Mas Orun não vem porque ficou sentado até de manhã pensando em Ira.
Ira também esperou por Orun na cama. Quando ele se levanta, ele se olha no espelho. Ele lembra que Orun disse a ele que mesmo que você vista as roupas mais bonitas do mundo, você é o maior assassino aos meus olhos. E ele vai para o camarim dizendo que ninguém está me segurando aqui, estou livre agora. Ela tirou o vestido que Ira Orun havia comprado e vestiu o vestido de escrava que trouxe da África. Então ele deixa o anel que Orun lhe deu sobre a mesa. Ele pega o álbum de família da gaveta e o coloca em uma sacola de pano. Como Ira chegou a esta mansão, sairá da mansão. Mas antes de sair, ele para na porta e dá uma última olhada na sala e sai da sala. Quando Nusa a vê com aquela roupa, ela percebe que Ira vai embora. Ira segura a mão dela e agradece muito por tudo. Nusa não pode dizer nada a ele. Depois, Ira entra no quarto de Ali. Quando Eda e Priya veem o estado de Ira, Eda fica feliz e se alegra ao dizer que a mãe está caminhando sozinha. Ira vai até Ali e diz que essas roupas são minhas, estavam em mim quando cheguei aqui, e ela tira o colar que Nian deu a ela e dá para Ali. Este é o colar de sua mãe, mas este é comum. R não é colar. Se você está chateado com alguma coisa, se você está com medo, você pegará este colar em sua mão e o apertará assim e todos os seus problemas desaparecerão. Eu tenho que ir, mas deixo meu coração aqui. Você vai poder me ouvir, onde quer que você chame, eu vou te ouvir. Porque não importa onde eu vá, ele abraça Ali, dizendo que nunca poderei te deixar. Depois que Ira sai do quarto de Ali, ela vai para a cozinha. Quando Gulnur o vê, ela vai até ele e diz por favor, não vá e o abraça. Ira diz tenha cuidado, vou sentir sua falta. Alize se vira para a irmã e a abraça, dizendo faça o certo. Sevket, por outro lado, os ouve secretamente. Ele dirá imediatamente a Afif que irá. Sevket vai até Afif e diz que a menina está indo embora. A senhora Afif, sorrindo. Afif fica feliz como se tivesse conquistado uma vitória ao ouvir isso. Naquela época, Orun voltou para a mansão. Quando ele vê Ira saindo, ele olha para ela. Todos na mansão corriam de Ira. Eda diz que espera por esse momento há muito tempo. Após se despedir de todos, Ira vê Orun na sua frente. Ao vê-lo, ela não consegue conter as lágrimas e começa a caminhar em direção à porta. Ira fica na frente de Orun e olha para ele. Naquela época, Ali também saiu. Ira se vira e olha para Ali. Ali e Ira correm um para o outro e se abraçam. Ira está muito chateada por ela deixar Ali. Depois de deixar Ali, ele olha para Afif parado na varanda e se dirige para a porta. Ele vem até a porta do lado de Orun sem se despedir dele, mas Ali grita para ele não ir. Quando Orun ouve isso, ele olha para Ira. Ira está dividida entre ir e não ir. Vamos ver se Orun enviará a Ira. Acho que ele não vai usar Ali como desculpa e mandar Ira. O que acham? Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais.